Bula bula. Bon dia, and welcome to episode 41. On this one, our guest is a remarkable storyteller and children's book author. Her words feel like an emotional bridge between real-life experiences and a fantasy world, while her work promotes caring kindness, reminding us that we're never too old to learn some valuable lessons. So, please welcome to Kabula, the lovable Eliana Silva. Eu não roubei coisa de ninguém, desculpa lá muito. Há muito boato, há muita poeira nisto tudo, mas muita poeira. Oh, meu irmão, me deixe em paz, por favor. Eu fui, não vou te mentir, né? Foi ladrão quando? Na minha juventude, claro. Quando é que terminou de roubar? Terminei lá para 2010, assim. As bolas precisam relaxar. E atenção, quando dormir no dia seguinte, as tuas bolas estão boas para fazer filho. Vocês nomeadamente, Tete Manica Sofala. A questão que precisa da resposta é: por que Maputo, cidade e província estão acima? Os seus dados estão altos. Será que os zambianos e malauianos vêm passar a noite a Maputo? As mulheres feministas, tu tens que apoiar isto, e são estas tuas negras, diretrizes, a tua fazer doutrina é esta e tens yeah. que ir por aqui, estás a ver? Vou já comecei recomendações. Falaste nisso. Ainda hoje falei sobre o Braincast, um podcast brasileiro, e eles falam, um dos últimos episódios deles é muito engraçado porque fala da questão de o homem negro e a masculinidade e aquilo que é pressuposto que o homem negro faça ou se comporte devido a todas essas generalizações e que tem que ser mais viril e a cena do cabra macho, pronto, é um contexto muito brasileiro, mas é muito giro, exato, depois vou enviar. Mas é muito giro por todos esses lugares comuns que existem sobre o que é ser homem, o que é que se espera que o homem faça, o que é que se espera que... Porque quer não, falar sobre o papel da mulher é uma coisa muito... É muito trendy. E eles falam neste último episódio somente da questão de um homem. Estás a ver que um homem negro seja mais bruto e que seja mais viril. Yeah. E é curioso ouvir as pessoas falarem, os homens falarem sobre isso. É giro. Depois envio. Mas qual era a abordagem que eles estavam a fazer em relação a quê? Formas... Tinha a ver com o contexto agora de distúrbio, que tem sido uma violação, uma coisa... tem que se falar muito também no Brasil, e depois como é que o homem que é educado a estar ou a viver em relação, por exemplo, quando tem filhas mulheres. Eu tenho uma filha, então tenho que comprar logo uma arma. E isso, quer queira, quer não, acaba quase mostrar indiretamente para a criança que se alguém for violenta com ele, o pai também é violento. Então a violência não fica só para com ela. O pai reflete nessa violência também. E todas essas pequenas coisinhas que lá está, que são mais umas coisas que nós acabamos por relativizar e que demonstram um sem número de formas de estar. Mas sei lá. É só um thought. Braincast. Yeah, Braincast. Acho que falei, é um podcast assim, tipo curto, né? Não é tipo muito longo, acho que são 15, 20 minutos. Não, até mais, mas eu vou me enviar até quando mandei-te vamos. Eles têm muita coisa. É do B9. É cool. É cool. É cool. Yeah, é um podcast cool. Eles falam de vários tópicos. Sim, falam de muita coisa. Muita coisa. Vamos falar muito de tecnologia, muita coisa de comunicação. Exato. É fixe. Yeah, é nice. Vou é enviar. nice. E é bom também ouvir um podcast vindo do Brasil, né? Porque dá uma... Acho que devem estar booming lá, não? Sim, Yeah. eu também tenho essa ideia, que é Achas que não? Aquele é um país gigante, meu. Não, continente quase. sim. Mas digo, ouvir alguma coisa... eu acho que podcast é nice, dá para ouvir do Brasil, vamos dizer, dos Estados Unidos, do UK e sei lá, por aí em diante. Então dá para taste a little bit de cada uma das culturas diferentes, estás a perceber, né? Era mais nesse sentido, que é nice. Normalmente as pessoas escutam podcasts que vêm da Europa e dos Estados Unidos, mas
por exemplo, escutar lá do Brasil seria nice. Escutar, por exemplo, um podcast de Angola seria nice. Escutar um podcast, seja Cabo Verde ou por aí em diante. Eu acho que seria muito interessante. Até deve ser maninho interessante fazer intercâmbio e gravar junto com eles e fazer assim deve ser maninho louco. Exato. E eu até gostaria de saber o que é que eles acham quando escutam um podcast vindo deste lado, né? E vice-versa. E vice-versa, eles conseguem fazer como é que eu posso dizer? Sentir alguns tópicos paralelos e coisas assim, estás a perceber? É interessante. Eu acho que nós consumimos muito americano. Claro. Não é? Sim, o que é normal, o que é Sim, normal, sim. que eles são, não é? São os maiores produtores de content do mundo, são eles, não é? Mas voltando à conversa do homem, de ser viril e isso tudo, é que também depois começamos acho eu, isto é a minha opinião, não é? Começamos a adotar e não há nada, deixa-me rephrase this, não existe problema nenhum em terem empathy, não é? Pelos problemas deles e pelas essas coisas todas. Mas depois as pessoas começam a levar os problemas de lá e a tentar inserir nas sociedades onde nós estamos que não fazem parte disto, percebes? Há coisas, claro que há muita coisa que lá acontece, que acontece aqui, como também há muita coisa que se passa lá que não se passa aqui, e como há muita coisa que se passa aqui e nós temos 1000 problemas aqui que eles lá não se reflete. não se reflete de maneira alguma, não é? Mas também tens muita coisa boa, por exemplo, tens, como falaste há bocado das mulheres, isso, tens por exemplo, o Me Too Movement, não é? Não estou a falar dos extremos, não é? Não vamos falar dos extremos, vamos falar da ideia Da base. consciencialização, Sim, né? exatamente. O Me Too Movement, se nós formos ver, mudou muita coisa, trickle down para nós também, não é? O que foi muito bom, a maneira de estar de muita gente no mundo corporativo, a maneira de ver as mulheres também speak up, estás a ver essas coisas todas. Mas esses movimentos todos também já começaram Temos que abrir uma janela nos interessante. 60s, né? Sim. Lá para trás. O first wave of feminism foi lá para trás, que agora nós estamos na quarta. Eu acho que seria interessante procurar saber aqueles movimentos dos 60s, qual foi o impacto que tiveram. Os mais de 68, aqueles Sim. movimentos Sim. das Sorbones da vida, que são Exato. referências. Qual foi o impacto que tiveram, tipo, globally, né? Comparando com os movimentos agora, Me Too e tudo mais, porque acho que agora BLM. e a BLM também, Yeah. esses movimentos aconteceram e tu consegues ver um shift quase que da noite para o dia no comportamento das pessoas, né? Mas aqueles movimentos que aconteceram nos anos 60, nos anos 70 e por aí em diante, gostaria de saber quanto tempo, qual foi o lag, estás a perceber? O movimento aconteceu, será que teve um lag de 6 meses, 1 ano ou 2 anos, estás a perceber? E como é que as pessoas receberam a informação? Foi por música, foi por vídeos, filmes? Porque quando eu falo com os meus cotas, por aí em diante daquela geração, eles assistiam muitos filmes, música, jazz e por aí, e apanhavam muitas ideias do Qual é que era funk. o input storytelling deles, né? Estás a perceber, né? Mas agora é mais, nós apanhamos essas ideias mais por social media, né? Que é um bocado diferente, mas é instante. Pá, tu sentes logo. Qual foi o medium usado para a informação chegar gostaria de até saber aqui? qual é, Qual é que era fazer o uma meio? comparação assim. Seria Sei lá, interessante. eu acho que, por um lado, vou voltar àquela questão. Eu acabo por consumir muita coisa do Brasil, acho que tem muito a ver com a minha área de trabalho, pura e dura. Marketing, comunicação, publicidade. A verdade é que eles são inegáveis. E têm um poder de argumentação e uma criatividade efetivamente muito apurada. Lá está, entrando dentro das generalizações de que os brasileiros são criativos. Não tem a ver com isso, mas efetivamente é um setor em que eles são muito, muito bons e fazem muito, muito boas coisas. Então, de forma quase indireta, acabo por olhar muito para esse mercado. Quanto a nível de consumo, vou dizer aquilo que toda a gente diz. Nós hoje em dia consumimos muito mais, acho que se calhar com muito mais superficialidade, porque olhamos para 3 ecrãs ao mesmo tempo. Estamos a ver Netflix e se calhar estamos no computador e de vez em quando fazemos scroll no Instagram. Isso é inegável. Estou-me a lembrar, lá está. Isto agora, consumo rápido de Netflix. Estavas a falar da forma como as coisas mudam e não mudam. Chicago 7, não sei se já viram.
Yeah. Estava para falar disso mesmo. Yeah. Movement. E essa, a nível de movement, depois é assustador. Todas essas mudanças começaram há quase 50 anos atrás, e hoje em dia nós percebemos, se calhar não mudou assim tanta coisa, which is fucking scary. Mas por outro lado já existia uma onda de revolta, que é uma coisa que nós nos últimos, e nesta manhã por acaso conversava para o pequeno almoço, tem existido muitos tumultos no mundo. Será que agora tem existido muitos, ou nós agora vemos todos estes tumultos que existem? Temos mais formas de ter, de fazer essa leitura e de perceber que se calhar a revolta que acontece em Madrid e em Hong Kong, pronto, estão a acontecer ao mesmo tempo. Não sei. Acho que efetivamente eu acredito que sempre aconteceram. Nós agora temos mais formas também acho que esquecemos mais rápido. Yeah. O que também acho que é um bocado triste. Há um livro chamado Enlightenment, Steven Pinker, não é? E tem as respostas todas para isso que tu estás a perguntar, que ele diz que estatisticamente, aquilo é tudo com base nas estatísticas, que o mundo está mais seguro, que há menos guerras, que há mais países democratas do que não democratas, que os direitos das mulheres estão muito melhores, o racismo está muito mais baixo. Tem isso tudo e é tudo com base em factos e estatística. Podemos discutir talvez a interpretação dele da estatística, isso é uma coisa, mas que os números estão lá e é indiscutível, não é? É maninha interessante, é o que tu estavas a dizer. Eu não sei se nós agora estamos mais expostos e vemos mais, ou se ou é tal coisa, não é? As redes sociais, aquilo também, qualquer coisinha é overblown, não é? É clickbait, é para vender, é meia hora não, desculpa, é um dia todo a falar da mesma coisa na televisão, estás a ver? Os mídia também a milking that e a tentarem fazer o máximo, é tudo à volta de como é que podem capitalizar nessas desgraças todas, porque o que vende... Entenda isso. O que vende é isso, não é? Converter aquilo em publicidade, ou alguém que quer ganhar eleições e aquela informação é interessante, aquela mensagem é interessante. É um mundo muito bizarro, mas muito interessante. Sei lá, para mim que trabalho em comunicação é assustador, e as eleições por um bocado por todo o mundo tem sido um tema, perceber o poder que... mexer na informação, mexer em algoritmos, pronto, não vou falar de social media porque todos nós sabemos aquilo que se passa, mas é muito poderoso, mas é muito interessante perceber como efetivamente como é que os meios de comunicação conseguem manipular a opinião pública e efetivamente fazer a diferença na cabeça de uma pessoa. Tu achas que nós cá temos essa capacidade? De influenciar? Isso. Da maneira que estamos a falar por exemplo, social media e essas coisas todas. Nós usamos muito a jornal e rádio, não é? Sim. É o que nós usamos, mas estou a falar na parte mais tecnológica. Estás-me a perguntar se a nível de programmatics, por exemplo, a nível de mexer em os anúncios e explicar não, e fazer... falo de a parte política em redes sociais e Facebooks, Instagrams e companhia limitada, da mesma maneira que tem influência na política de outros países, nas Europas e nos Estados Unidos e por aí fora, nos países desenvolvidos, que se tem o mesmo impacto cá. Acho que sim. Eu acho que é a beleza e mais uma vez o terror do mundo global. As ferramentas estão lá, o conteúdo é um bocado aquilo que tu queres que seja, e construir a mensagem tu podes construir, e não estou a dar aqui uma resposta politicamente correta, é importante. Eu acho que sim, acho que o poder está num telefone que toda a gente tem em Moçambique, independentemente se está num sítio com um saneamento ou não. Ou seja, sim, tu tens o poder de construir uma mensagem com mais impacto ou menos impacto, com forma de mudar a opinião pública, sim, sem dúvida alguma. Acho que no final do dia há muito espaço para manipular a informação. E também, às vezes até nem é preciso manipular como tal, mas as pessoas hoje, como têm uma atenção muito reduzida, né?
podem ler uma coisa, mas não é exatamente aquilo que a frase quer dizer, né? Tu tiras uma vírgula, pões um Lê os ponto ali. títulos, muitas vezes lê os títulos, aquilo já é Estás a perceber, verdade. né? That's it. Então, há vezes que sim, pode haver uma manipulação, mas há vezes também por causa deste nosso short attention span, né? As pessoas começam a ler coisas de maneira que beneficiam a uns e outros, né? Sim. Então, acho que é um bocado. Acho que é 50-50 no sentido de que há informação, sim, que pode ser manipulada, mas também, agora mais que nunca, é preciso fazer uma educação das pessoas, né? No sentido Acho que é muito difícil de perceber ter tudo. um pensamento crítico. Yeah. Estás a Acho que é perceber? muito difícil compreender tudo. Yeah. É impossível. Meu. É isso. Eu acho que como é que nós percebemos todo o contexto e a importância de todos os intervenientes na história e ter o tempo para analisar dentro das 1000 coisas que nós consumimos todos os dias e que temos prazer e perceber, ok, esta pessoa disse isto e isto faz sentido a nível político porque há um decreto que vai fazer com que aquilo seja aprovado. Ou então não. Sei lá, eu acho que há tantas variáveis que efetivamente é difícil para nós, para nós, estou a considerar pessoas escolarizadas, que essa também é uma coisa importante, com sermos analíticos o suficiente para ter uma opinião super informada e argumentada e clara. Ser claro para nós o que é que está certo e o que é que está errado. Há coisas que são óbvias, né? Que têm que ser óbvias para toda a gente. Racismo é uma delas. Há coisas que as pessoas podem ou não estar sei lá, ter várias opiniões, várias leituras. Corona. Sim. Pois todas as 1000 teorias da conspiração. Como é que surgiu o corona? Sim. Eu acho até interessante como quando o corona saiu, muita gente Quando também. o corona saiu. Quando o corona tipo, tivemos o outburst, né? Eu estava a pensar em termos de launches, release. Maybe, who knows? Mas vieram pessoas com muitas teorias e já estavam a saber explicar e alguns viraram experts da noite para o dia, estás a perceber? Sim, isso é muito bizarro. Muitos experts. Muitos experts. E em todas as áreas, não sentem isso? Yeah. Sim, Exato. Então, mesmo os próprios scientists. Exato. Começaram a falar, Sim, e mesmo entre os scientists, tu estavas a ver alguém que vinha com uma teoria que não fazia sentido nenhum. Pois alguém lembra daquele vídeo que eu te mandei dos 25 minutos, ela dizer que era o quê? Sei lá, o corona foi inventado. Daquela médica nigeriana? Não da médica nigeriana, mas daquela médica americana. Ok. A médica nigeriana também. Também, estás a perceber, né? Então That was a bit cringe-worthy. Cringe-worthy. Não sei se viste esse vídeo de uma médica, ela estava a falar. Depois, para mim, foi um pouco weird porque tinha outros médicos behind her. Todos brancos. E não só estavam tipo, still, like, no emotion. E ficou um pouco weird porque parece que ela, das coisas que ela está a falar, it's like, we're behind her, but we're not too sure if we actually back what she's saying, but we hear in solidarity. Foi um pouco. Porque ela estava a dizer, ok, não, devia-se tirar os restrictions todos, deixar as pessoas andarem à vontade, não precisa máscaras, eu sei lá o quê, e é só dar aquele medicamento para a malária, a cloroquina. Ok, sim. Ela diz, eu só tratar muita gente com cloroquina e está todo mundo bem, e foi isso, né? Foi a inspiração do Trump, possivelmente. Acho que sim. Sabes, eu em relação a isso, E acho que até ele fez repost disso. Sim, deve ter sido uma inspiração. Essa abordagem, por exemplo, no restrictions. Tu tens países, por exemplo, como a Suécia, que a abordagem deles é essa. Yes. Não é? E depois tens outros países que fazem os lockdowns e trancam tudo, não é? Eu acho que agora, neste momento, é um bocado complicado nós vemos o que é que funciona e o que é que não funciona. Exato. Vamos dar tempo. Cada um vai escolher aquilo que quer fazer. Tu não queres usar máscaras, não usas máscaras. Tu queres usar, usa. Eu só acho que não... A parte do obrigatório, para mim, é que é um bocado mais complicado. Ainda estou a tentar wrap my mind around that. Estás a ver? Aquilo tens de ser obrigado a fazer uma cena, mas também é tal coisa. Também és obrigado a
Está vestido quando entras no sítio, mesmo sempre nas praias dizem que tens de estar com uma camisa, ou quando vais para um clube também dizem que tens de estar de sapatos, ou calção, ou a camisa de botão, ou essas coisas todas, não é? Então, mas isso também não está a afetar a saúde de ninguém por causa do teu... That's my point. Não é? Por causa da tua liberdade. Mas é tal cena, não é? Onde é que a tua liberdade, supostamente a tua liberdade acaba onde a do outro começa. Outro. Não é? Que a teoria é essa. Mas obrigarem-te a usar uma máscara, obrigarem-te a ficar trancado em casa, isso também não está a interferir em várias liberdades? E atenção, eu sou uma pessoa que usa máscara. Não é? E como com as regrazinhas todas, mas também tenho... É como tu estavas a dizer, temos de ter aquele pensamento crítico, a ver que, ok, e não podemos só pensar que nós somos os donos da razão. Mas também, you're educated também. Não somos os donos da razão. You're educated para teres essa... Questiona, não é? Acho que o questionamento faz parte dessa educação, exatamente. Como ele dizia, porque às tantas nós acabamos por... Nós fazemos aquilo que nos mandam, não é? E ainda é muito... Ainda é um bocado disso. Opa, eu não sei se tem a ver com, eu não vou dizer relativização da vida, mas ou romantismo ou whatever, mas eu acho que, pegando um bocado no que tu dizias, acho que faz sentido puxarmos pela parte da empatia, porque se calhar muitas pessoas às vezes não é tanto pensar em mim, não sei se vai fazer sentido, não é tanto pensar em mim e eu que sou saudável e que sou uma pessoa que tenho um bom estilo de vida e que tenho possibilidade de ir a uma clínica, whatever, se tiver problemas, tenho uma boa alimentação, faço exercício físico, pronto, sou uma pessoa saudável. Eu não tenho a mesma condição que muitas outras pessoas. E se eu tiver cuidado comigo, eu previno que muitas pessoas apanhem. Eu acho que esse pensamento pode ser, não vou dizer um acalmar de medida, mas a questão da empatia, que também tem-se, eu acho que das palavras que mais ouve neste mundo, que é muito difícil é muito difícil acho que de concretizar e de perceber qual é o significado da palavra, de perceber isso. Eu acho que tento olhar para esta questão desta obrigação por esse lado, ou seja, se eu me puser no lugar daquela pessoa e pensar, eu não quero que mais pessoas fiquem doentes se eu estiver doente, pondo a máscara, ou tanto que tento cuidados ou whatever, vou fazer com que isso não aconteça. Eu tento pensar assim, que não é tanto por mim, mas se calhar pelos meus pais que são diabéticos, ou que são, não acontece, mas pelas pessoas que estão à minha volta, ou pessoas que são asmáticas, ou whatever. Porque à partida, lá está, eu, Eliana Silva, tenho uma condição teoricamente saudável. E então eu tento olhar para essa obrigação, não é que não questiono sobre o que estás a dizer, que eu acho que é importante esse questionamento. É sinal que nós somos educados e que nós não papamos aquilo que nos dão para comer, mas tento dar a volta e na prática penso, ok, isto se calhar vai fazer muito pior a pessoas que estão à minha volta, quem quer que elas sejam crianças, do que a mim, propriamente. Mas, por exemplo, voltando agora um bocadinho, vou voltar um bocadinho lá para trás, Chicago 7, não é? Aquilo que nós falamos, não é? Quanta raiva vos deu a ver? Com irritação? Ou quantos momentos de irritação tiveram? O pior, muitos. Principalmente por causa do Judge, mas é spoilers. Cuidado com spoilers. Não vamos spoiler, epá. Quem está a ouvir isto, põe pause. Give you permission. Põe pause neste episódio. Vai assistir o Trial Chicago 7. Depois volta para o Plane Kabula. Let's go. Então, o que eu estava a falar do Chicago 7, se tu fores ver, e estou a fazer um bocadinho, eu sei que é uma comparação um bocado ridícula, mas é só para tentar explicar o que é que eu estou a tentar, estou aqui a racionalizar. Se nós formos ver que naquela altura todos faziam A e tinhas um grupo que puxava para o contrário e fazia o B, mas só porque aquele grupo era menor não quer dizer que eles estavam errados. E no caso do filme e da história toda, e estamos a falar de Civil Rights Movement, a minoria é que tinha razão. Exatamente. Agora, voltando para a conversa do Corona, tens a maior parte das pessoas que pensa como nós pensamos. Segue aquilo que nós estamos a dizer. Usam as máscaras, fazem as coisinhas todas certas, não é? E temos uma minoria
que é do contra. Não é? Ou vou dizer do contra, ou que está do outro lado, no outra ponta do spectrum, não é? Sim. Não podemos dismiss them e dizer que eles são errados, são malucos, são de teorias de conspiração, porque pode ser o mesmo caso, não? Exato. Sim, percebo. Eu acho, até o ponto que eu queria fazer, eu acho que no final do dia também temos que tentar acomodar várias opiniões, né? Percebes aquilo que queres para ti, pelo né? menos ouvir as várias opiniões. Eu acho que as ideias é tipo um buquê. Tu vais experimentando e vendo, ok, isto aqui dá, isto não dá, isto é muito extremo, não dá, é tipo piripiri, tu só podes meter uma gotinha. A outra coisa, é uma salada, pode encher na boa. Tipo a carne, ok, não podes comer mais que meio quilo, estás a perceber? Então acho que é por aí que nós devemos tentar navegar isso tudo, mas o que acaba acontecendo é que tu vês, como nós estamos a falar antes, porque acho que isto é tudo a mesma conversa, tu vês pessoas que estão muito pegam uma ideia, guardam aquela ideia no coração, tipo, não dormem se alguém discorda da ideia deles e não conseguem olhar para o ponto do outro, estás a perceber, né? E eu acho que nesta conversa do corona, por exemplo, nós também temos que exercitar a nossa ideia, o nosso pensamento e perceber, ok, mas porquê que essa pessoa diz isto e aquilo e máscaras, porquê que eles não querem usar e por aí em diante. Claro que eu prefiro ficar no safe e proteger-me e usar as máscaras e tudo mais, mas usando as máscaras, eu vi que este ano eu não apanhei nenhum flu, nem nada, tipo hay fever, what is it? Hay fever, aquela coisa de quando muda, o tempo muda. As alergias. É isso? Não, mas não, tem um nome. Anyways. Eu vi que não fiquei doente. Eu costumo ficar doente assim, gripado ou, né? Tosse, here and there. Mas este ano nada. Estou a usar máscara. Exactly. Maybe. Não estou a dizer. Só estou a dizer em termos de antes a gente não usava máscara. Alguém está aqui a tossir ou... Sim. Né? E estavas. E ficavas de uma boa. Ficavas, apanhavas um flu, um master flu, whatever. Agora, acho que com o uso da máscara, maybe. Não sei, não estou a dizer que foi isso que eu não fiquei, ainda não, vou dizer, não fiquei doente, hopefully I won't, este ano, mas eu acho que talvez... Não, de certeza contribuiu. Estás mais protegido. Estás mais protegido, não é? Mas sim. Mas, bom... E os chineses sempre usaram máscaras durante... É verdade. You had to. Não, e os japoneses também. Eu Eu nunca estive na China, mas no Japão todos eles usam. É esse o vosso exemplo. Are you sure que tu queres dizer que os chineses usaram máscaras? Aquilo veio de lá, brada. Então claramente não está a funcionar. Olha, há muito boato, há muita poeira nisto tudo, mas muita poeira. Eu acho que nem pior dizer, acho que é como tudo. Eu tatuei a palavra equilíbrio porque acho que isso é uma cena. Tatuagem equilíbrio. Porque é mal soltrada de propósito. A sério? Podemos ver, mas lá? O final é brio, porque em vez de ser, se ela estivesse bem separada, seria brio. Portanto, ela está equilíbrio. Aí era como seria bem separada ou filtrada. Eu deixei de propósito o brio para mostrar essas duas coisas. Primeiro, porque eu acho que é importante. Que cara é essa? Não, eu estou. Porque eu acho que equilíbrio é isso. Acho que é imensamente difícil de ser equilibrado, tentar ter uma vida equilibrada por tudo isto. Informação, alimentação, aquilo que os pais continuam a dizer, embora nós tenhamos todos de 30 anos e sejamos ter a nossa vida, sei lá, cultura, vontade de viajar, vontade de comprar, mas depois quer comprar casa, mas se calhar quer ter um filho, mas se calhar quer ter um ano sabático. Todas estas coisas que nós temos, somos bombardeados todos os dias, é muito difícil manter o equilíbrio. E a questão do brio, que é para mim pessoalmente uma coisa importante, e eu durante muito tempo da minha vida fazia muito, mas não fazia bem. Fazia muita coisa. Eu ainda hoje faço muita coisa, demasiada.
E a questão de tentar pôr brilho em cada uma das coisas para mim é muito importante. Eu acho que eu repito isto para mim várias vezes para importar. Dude, volta atrás, vê se está bem feito. Há vários aspectos da minha vida, quer seja quando estou a ver qual é que é a emenda que estou a fazer para o resto da semana, quer seja no trabalho, quer seja com as minhas amizades, tipo, responder ao WhatsApp, será que falaste mesmo bem com essa pessoa? Yeah. Claro que não consigo, mas tendo a repetir muito para mim esta questão de fazer as coisas com brio, porque sei que é uma loucura minha. Tipo, às vezes fazer despachado, fazer só queres resolver. Sim, exatamente. Tento ter acho que é uma cena muito da minha mãe, um olhar muito para a solução e para a praticidade, e depois este cuidado perde-se. Então eu disse: põe isto na tua pele e por favor tenha atenção a este cuidado, equilíbrio e a questão do brilho, porque acho que em diante daquilo que nós queremos para nós, né? Todas estas coisas, cada um acho que acaba por saber aquilo. Já não estavas a dizer que fazes muita coisa ao mesmo tempo. Muitas. Então, Xonguila, Índico, tenho um trabalho. Abina. Sim. Day job. Sim. Agora deixei de dar aulas de spinning. E davas aulas de spinning também. Sim. Wow. Como é que isso funcionava? We need a... How we doing? Nós- We yeah. need Yeah. Sim. É isso, sei lá. E faço ponto cruz. Tenho uma página que se chama Agulha Quente. Ok, ponto cruz. Yeah. Vou bordar para vocês. Wow. Ah, é? Ok, está gravado. Fica. Não. Já tá. Vamos cobrar. Mas vai ser só cubula. Vou bordar para vocês este fim de semana. É aquelas ceninhas, aquelas. Sim, tem. Pões aquele círculo. Exatamente. É o madeira, segurador, não é? Exatamente. E depois... Vou bordar para vocês. Essa é a minha meditação. Sim, porque já tive um monte de pessoas que me dizem: ok, medita. Não é uma coisa que é para mim. Todo o respeito desta vida. Mas não é para mim. É o momento em que eu me sinto mais tranquila, ou é ver futebol, ou enquanto faço ponto cruz, faz-me bem na cabeça. Isso é de agora ou... Não, foi uma coisa que eu aprendi muito miúda. Andava naquelas ocupações de tempos livres. Eu só tinha... Ofícios. Aqui diriam que é na primeira classe. Yeah. Até à quarta classe, entre a primeira e a quarta classe. Exato. Eu só tinha aulas de manhã, das 8 às 13, então à tarde, como os meus pais estavam a trabalhar, eu tinha que ficar com alguém e ficava numa ocupação dos tempos livres. E aí aprendi a bordar. E depois tenho momentos, tenho meses, sei lá, por exemplo, se vou para o tofu, já bordei um hambúrguer inteiro daqui até ao tofu, porque tenho que ir fazer qualquer coisa. Um hambúrguer? Sim, depois eu mostro. Não, mas tu tens a página também, não é? Tenho a página. Então nós vamos pôr mas também sei nos lá, eu links. acho que tenho a página por vaidade, tenho este hobby porque me faz bem, efetivamente, à cabeça. Depois tenho momentos em que bordo imenso. Este último mês bordei, andei a bordar para toda a gente. Depois tenho fases que me esqueço, mas é um hobby da noite. E em que parte do mundo é que isto foi? Porque era o que eu estava a dizer na mensagem, não é? Pai alentejano, mãe angolana, então onde é que estamos geograficamente a aprender a fazer o ponto cruz? Foi em Lagos, no sul do país, em sul de Portugal. Eu sou algarvia, costumo alentejana sem travões. Os meus pais, é uma história, é muito bonita. Sabem quando alguém diz que o pai quase que ama mais a mãe do que os filhos? Isto é bizarro. Eu sei que o meu pai me ama, atenção. Mas os meus pais são muito filhos de sei lá, da história. A minha mãe era filha minha mãe negra, era filha da empregada numa casa de brancos, e isto é importante porque a nível sociológico é importante. A minha mãe era filha da empregada, dá-se independência em Angola e eles tornam-se retornados, e depois já há a questão de ok, mas a minha mãe queria ir, filha, tinha 13 anos, queria ir com os patrões. E então a minha avó, que eu nunca cheguei a conhecer, é empregada, dá autorização e a minha mãe vai para Portugal com esta família. Na altura há um pormenor meio sórdido. Acho que o pai
da minha mãe, pai biológico da minha mãe, acho que era... Não sei se é uma história que a minha mãe me conta para me aterrorizar se era verdade, se não. Porque depois a minha avó, que é essa senhora branca que foi com a minha mãe, que é a minha imagem da avó, foi a pessoa que me criou como avó, diz que ele era soldado da UNITA e teve que ir lá para assinar para a minha mãe ir para Portugal. Então, versão mais rápida. Minha mãe negra vai com família branca para Portugal e pronto. Com 14 anos, nunca mais vê a família dela, que ficou no Uambo, e é educada, porque a minha avó, a senhora branca, tinha os 5 filhos, levou mais a minha mãe e mais 2 sobrinhas. O meu pai é filho também de uma confusão qualquer, também independência, ou depois da Revolução em Portugal, Revolução dos Escravos. Vive no Alentejo e vem para o Algarve à procura de melhores condições de vida com um tio. E até hoje eu não sei porque é que os meus pais se casaram, mas eles casaram-se com 20 anos. Meus pais fazem 40 anos de casados no próximo ano. Então minha mãe tinha 21 anos quando se casou com eles. Meu pai foi à tropa depois disso, já casado com a minha mãe. Então a minha teoria ela trabalhava numa pastelaria, ele também. Ela queria sair da casa onde eram 10 pessoas e com todo o contexto complicado, retornados a se orientar. Era mais uma, era uma negra na década de 70 em Portugal e acabaram por se juntar e dizer, ok, vamos fazer a nossa vida. E casaram e até hoje amam-se muito e tiveram 2 filhas. Mas é um bocado isso, eu acho que foi a história. E é um bocado 2 pessoas sem muito contexto familiar. Acho que seria hipócrita se não reconhecesse isso como uma coisa que acho que solidificou. Pode ser outra conversa, mas aquela questão de hoje em dia nós não aguentamos as relações porque ninguém precisa de ninguém. I don't know, não sei, mas eu acho que há 40 anos atrás os meus pais precisavam do outro. Eles precisavam efetivamente de ser uma família, de se aguentar, de construir algo juntos. Não sei se é um bocado isso, se não. A verdade é que continuam juntos, acho que felizes. Acho que sim. O meu pai gosta muito da minha mãe. A minha mãe acho que é um bocadinho mais. Vamos às generalizações. A minha mãe é mais africana, é um bocado e o meu pai é o português meloso, fofinho, querido, atencioso. Pronto. Tem aquele balanço ali. Sim, totalmente. Ela é despachada e bruta e vá, e fala assim e pronto. Não sei se respondi à tua pergunta, dei uma grande volta, mas pronto, basicamente eu cresci em Lagos, em Portugal, depois fui para Lisboa estudar. E um dia despedi-me do sítio onde trabalhava e a minha chefe sentou-se comigo e disse: calma, rapariga, tu não precisas despedir. O que tu queres fazer? Eu trabalhava no SAP, na altura em Portugal, numa situação confortável, é verdade, é importante. Tinha uma vida confortável, trabalhava lá há 4 anos. Que ano? 2013. Okay. E estava confortável para aquilo que muita gente tinha tido. A crise de 2008, eu tinha acabado de tirar o curso, trabalhava bem, só que achava que das duas uma, eram aqueles trabalhos que eu pensei, ou fico aqui para o resto da minha vida, e é ótimo porque tinha uma equipa que adorava, que ainda hoje adoro, são meus amigos, eu era jornalista na altura, minha formação é jornalismo de base, fazia o que gostava, contava histórias, mas pensei, ok, eu tinha 26 anos na altura, ou faço aqui uma mudança, ou então não. E pronto, despedi-me. E a minha chefe deu-me 2 chafanões e disse: alto e para o baile, não precisas despedir, o que é que tu queres fazer? E eu quero ir embora. Estou farta de estar em Portugal, por muito gosto disto, mas acho que tem um mundo para conhecer. E ela mandou-me: para onde é que tu queres ir? Queres ir para Luanda? Porque lá está, culturalmente, e eu digo isto muitas vezes, eu tive muita sorte de ter sido educada na Europa por uma mãe africana.
Também já tive mil discussões com pessoas. Porquê que tu és mulato e tens que ter mais o lado africano? Africano, não africana. O lado negro ou o lado branco? Dude, porque a minha educação foi essa. Eu comi pirão, comi gindungo toda a minha vida, ouvi Paulo Flores. A minha cultura foi essa. Funge. É, o funge, exatamente. Cachupa, né? Não, cachupa é. É Cabo Verde. Cabo Verde. É o calulu. E a verdade é essa, culturalmente, e isso foi importante para mim. E perguntaram, mas não queres ir para Luanda? E eu, não, porque eu acho que em Luanda eu não vou conseguir ser independente. Essa também sempre foi uma coisa. Se eu quiser andar para ir ao ginásio ou para ir à praia, eu não tenho que andar ou só dentro de um carro e se dentro do carro. E em Luanda, isso na altura teria que ser assim. Eu não queria isso para mim. E eu quero experimentar Moçambique. Mas querias África? Sim, porque o projeto na altura estava em Timor. Por acaso, o mês passado deixou de estar nestas geografias, mas estava em Cabo Verde, em Angola, em Moçambique e em Timor. Timor, por muito que eu gosto dos australianos. Acho que era Qual muito longe. projeto? Do Sapo, na altura. Ok. E então achei que era demasiado longe. Cabo Verde, pensei, não, quero uma coisa mais longe. Depois Angola tinha a parte cultural que era mais próxima, mas por outro lado sentia que seria mais complicado para mim enquanto pessoa, para a minha mobilidade e para a minha independência. Aquela questão, vai sozinha para a África. Sim, como se fosse tudo igual, como se a África fosse tudo igual. E depois falei de Moçambique e disseram ok, vai experimentar. E vim um mês, adorei, e vim definitivamente em fevereiro de 2014. Until today. Pronto, já fiz muita coisa interessante, muitos locais de trabalho. Mas pronto, foi um bocado daí que a coisa é um bocado deste o percurso. Uma menina do Sul, acho eu. Acho que vou ser sempre a menina do Sul. Interessante. Mas já tiveste chance de visitar Moçambique assim por algumas províncias diferentes ou foi mesmo o Sul, Maputo? Não, tive essa felicidade. Só não conheço Niassa, Tete e Manica. Tudo o resto. E tens alguma preferência pela ilha de Moçambique? Tenho. Sei lá, eu não consigo explicar. Tipo, já me perguntaram. Eu já gosto da província de Nampula, que é, eu acho que tem uma vibe muito diferente. Não sei explicar, mas acho que mesmo a própria cidade de Nampula acho imensa piada, a dinâmica, a vivacidade da cidade. E depois a ilha acho que deve ser das poucas coisas que eu não dou voltas para explicar. Ou seja, ou por muitas voltas que eu dei, eu não consigo explicar. Acho que é melhor dizendo assim. Por tudo. Pela energia, pelas cores, pela história, pela vibe, sei lá. A ilha é um sítio muito, muito especial. No caso do livro, também teve a ver com o fato de ter sido a primeira capital de Moçambique. Essa também foi uma coisa importante para mim. Quis que esse fosse um pormenor interessante desta minha personagem. Sim, Vocês estão todos com umas caras. Estamos a ouvir. Estou a pensar. Eu sou um movie fanatic. Eu estou aqui a imaginar esse movie. Também contaste a história dos teus pais. Quero muito escrever. Tipo, eu quero muito num dia da minha vida. Deserves a book. Escrever sobre isso. Acho que tem muitas histórias dentro de histórias. E agora se me perguntares quantas viagens é que eu já ofereci à minha mãe para ir a Angola e ela não quer ir. Porquê? Eu acho que emocionalmente, acho que ela não vai saber lidar. Estás a ver? Imagina, tanto que há coisas que eu só descobri desta herança angolana a ler. Porque, sei lá, não sei se é uma coisa, lá está, generalizações outra vez, mas é meio africana.
parece que não partilham muito aquilo que sentem, né? A minha mãe, deep. Tem layers e layers e layers de informação que tu tens que ir buscar os inputs. E lá, e mesmo assim parece que não há a vontade. I can relate to you. Tipo, embora nós tenhamos uma relação tipo, super próxima, a questão, por exemplo, dos retornados quando foram terem ficado uma semana, um mês em alguns hotéis em Portugal. Eu só descobri isso quando li um livro da Dulce Maria Cardoso, em que é um miúdo que fala todo esse momento. Ele vai de Angola e passa uma semana, e o livro todo, o romance todo, é a perspectiva do miúdo de 15 anos de chegar a um país que não é o dele e começa a receber esses inputs. E eu uma vez comentei com a minha mãe e ela olha para mim, mas eu também estive lá. E eu tipo, ok, ainda bem que eu não sei disso. São coisas que não te são contadas, mas tu percebes que vamos percebendo por outras, sei lá, leituras, whatever, desses romances, que as coisas chegam até nós. E neste caso com Angola, eu quero muito ir a Angola, muito. Já desisti quase de falar com ela para irmos, mas também respeito o espaço emocional, porque eu não sei, depois é tudo, né? Tu deixas a tua família. Já tentei até no Facebook encontrar as duas irmãs dela. Interessante. Depois, até queria perguntar como é que essa... Tu já estás numa cena de um programa brasileiro. Já tentei, não fui muito eficiente. Por exemplo, a minha avó, quem me conta ainda mais coisas é a minha avó, que é esta matriarca, efetivamente, que trouxe os filhos dela, mais duas crianças, mais a minha mãe, e que é uma das pessoas mais bondosas deste mundo, e que efetivamente é a pessoa que conta todos estes pormenores de como é que era e de como é que foi irem, depois de terem voltado, o que é que ela levou, os miúdos estavam no orfanato, quem é que ficou na casa deles, no Ambo, depois tinha uma casa no Lubito. Por exemplo, sem spoiler, em relação ao livro, a criança vai para o Lubito de propósito, porque é isso, porque há uma herança, porque Luanda é sexy, mas tem mais piada ir a um sítio que não Luanda. Eu acho que é difícil olhar para este livro se não sei se eu ser o primeiro. É um bocado o meu alter ego, né? Sei lá, a rebeldia, a curiosidade, a energia, sei lá. Talvez por ser o primeiro. Não, eu acho é isso. Acho que é difícil para mim ter esta frieza de olhar e dizer, não, isto é uma peça totalmente inspirada em coisas que eu vivi. Não, tem muito a ver comigo, a minha forma de estar. Ou pessoas que eu conheço e que são whatever. Não, acho que acho que é muito meu. Eu tenho sítios em Moçambique que eu também não quero voltar. Não queres? Não quero voltar. Porquê? Porque as memórias que eu tenho daqueles lugares, não interessa quais são agora, são boas. E eu não quero voltar e ver como é que aquilo está agora. Portanto, eu prefiro não ir lá. Percebe? E da mesma maneira que tenho memórias de sítios onde eu também não quero voltar por terem sido memórias más. Então, se calhar, não estou thought projecting, não só estou a dizer, não é? A partilhar isto, que é porque há vezes que tu tens aquilo que tu te lembras de um sítio é tão bonito e tão bom e tão perfeitinho, que tu preferes não voltar para lá, porque se voltares tem-te aquela tua memória, vai estragar. E aquela tua memória, se calhar até nem é isso, estás a ver? Se calhar é só algo que tu, ao passar dos anos e do tempo todo, foste montando aquela tua imagenzinha e aquilo que tu queres que aquilo seja, não é? Por exemplo, onde eu ia com a família e passávamos fim de semana e não sei o que, estás a ver? Então agora não quero voltar lá porque sei que não vai ser igual. Então prefiro ficar longe. Eu também conheci um cota na Tuga, que ele falou-me disso mesmo, que estás a dizer, que ele esteve em Moçambique antes da independência, e ele voltou para Portugal, e desde aquele tempo ainda não voltou para Moçambique, e ele disse a mesma coisa.
he doesn't want to be disappointed. Yeah. Foi exatamente isso que ele disse. Eu acho que a leitura da minha mãe é um bocado dessa. Eu acho que é a parte visual, né? E depois, sei lá, até todos nós somos sensoriais, né? Há seus cheiros, a comida. Por exemplo, o meu pai é pasteleiro e a minha mãe é cozinheira. Full statement. Nice. Yeah. Yeah. Bem bom. Balance, estava a falar do balance. O almoço, jantar e a sobremesa. Completo. Quase course meal. Eu sempre fui rechonchuda e eu toda a vida ouvi aquelas boquinhas. Avisa que és assim gordinha. Sim, claro. Totally. E uma coisa que desde que eu vi, agora já não, porque os meus pais já cá vieram e eu tenho estado a formá-los até na cultura moçambicana. Mas, por exemplo, a minha mãe pedia-me sempre que eu levasse óleo de palma, que é muito usado na cozinha angolana. E ela ficava quase chateada comigo quando eu dizia: mãe, mas o óleo de palma não é uma coisa muito usada na cozinha moçambicana. Ela: mas porquê? Opá, desculpa lá, não é? Não, e porque lá está, a partir do lugar comum que efetivamente as semelhanças culturais fossem maiores do que. Claro que são, né? Há aqui a questão da língua e uma série de outras coisas que fazem com que sejam países irmãos. Pronto. Mas, qualquer das formas, nesta questão da cozinha, por exemplo, a minha mãe foi uma coisa que ela percebeu quando desde que eu vivo cá, que foi isso, a farinha de milho amarela. Depois eu também aprendi que culturalmente, como era em Angola, come-se mais a farinha de milho amarela, aqui é mais branca, e que durante muito tempo foi associado às doações dos Estados Unidos, porque aqui doavam muito. Se tiver a dizer alguma asneira, que alguém me corrija, por favor, mas esta informação foi-me dada de uma fonte fidedigna, então vou acreditar que sim. Acho que na altura em que Moçambique recebia muitas doações, vinha farinha amarela, e então acho que, quer queira, quer não, acho que há um entrave em relação a essa. Então desenvolve-se mais a farinha de milho branca. Se eu estiver enganada, por favor, mandem uma mensagem que eu vou corrigir. Não sei, sounds good. Eu também agora vou começar a contar essa história. Acho que é isso. Não, eu acho que sim, mas alguém pode nos Está com corrigir. o bullet stamp. Não, mas eu acho que Everything we say, fact check. Exatamente. Eu acho que lá Grain of está. salt. Once again, estou a vender o peixe da mesma forma com que estou a vender com o mesmo preço que o comprei. Acho que em momentos de escassez houve alguns alimentos que quer não, se criou algum entrave. Acho que é normal. Acho que o repolho, acho que foi um deles. Não sei se repolho. Ok, pronto. Yeah. Não estou a dizer as repolho é infamous. É infamous. O pessoal daquela geração já não quer ver. É, né? Exato, obrigada. Pronto. Acho que tem um bocado a ver com isso. Há várias coisinhas. Repolho e. Há um. Forgetting, não esquecer. Mas há várias coisas. Someone in the comments. Tinha que vir de Lagos com o pai lentejano e mãe angolana para vir-nos ensinar aqui. Nós até pensámos que a primeira vez que eu li, nós pensámos que era Lagos in terms of Nigeria. Ok. Então, Lagos, não. Yeah, Cidade linda. Eu pensei também, mas Lagos já de Portugal. Não, eu também não percebi. Eu também não percebi, mas depois é que vi que quando estava a ler mais, né, que nós temos de fazer um mini stalking, né, das pessoas todas. Que vi que, ok, Algarve. Exatamente. Não, então, tipo, cool. Não. Eu tenho uma história bizarra. Desde o começo da conversa, por acaso, já sabemos. Ok. Já não... Não Ok. estás a descobrir agora. Foi um bocadinho antes dos cortes na cabeça e dos dedos, não sei o que é que o pessoal ficou a saber. Tu não começaste a revirar os olhos, então. Por acaso, eu tive uma história muito bizarra no aeroporto de Tóquio por causa disso. Eu aterrei no aeroporto de Tóquio com vinda de Moçambique, com um passaporte português, naturalidade Lagos. E eles olham para mim. Mano, a gargalhada dele diz tudo. E então o senhor, com toda a educação deste muito, o senhor, não quero, por favor, não me crucifiquem por eu estar a dizer que o senhor é japonês, mas é verdade. Ele foi muito educado. O senhor, porque era um facto, ele era japonês. O senhor olhou para mim, voltou a olhar para o passaporte e pensou, outra vez, vinda de Moçambique, porque
naturalidade em Lagos, passaporte português, mulata. Tipo, é inegável, né? Ele achou aquilo estranho e pensou, pronto, vamos perceber o que é que se passa. Ele tirou tudo o que eu tinha na minha mala. Tudo. A coisa mais bonita é que ele voltou a arrumar tudo dentro da minha mala. Ele ficou claramente intrigado, depois em inglês, assim meio macarrónico. Ele, mas where are you from? Portugal. But he is saying Lagos. Yeah, Algarve, Portugal. Ele olhou para o colega, olhou para mim, ele ficou muito confuso. Ele ficou mesmo muito confuso. Mas lá está, manteve a educação dele, tirou tudo que estava na minha mala, voltou a colocar e pronto, depois deixou-me ir. Mas foi um episódio engraçado no aeroporto de Tóquio, porque o senhor claramente ele ficou intrigado com o que se passava ali. Porque... Acho que ele foi para casa naquele dia contar à família. Acho que abriu o Atlas mesmo. O que é que se passa? O que é que se passa aqui? Foi um episódio curioso. É complicado. Acho que também nós temos que aprender mais sobre a geografia. Lagos na Nigéria é definitivamente mais famoso que Lagos do Lagos, exatamente. Muito mais famoso. Não sei porquê, porque as praias que Lagos têm são maravilhosas, então. Vou deixar também depois nos comentários links. Estavas a dizer, Liana, que sempre foste rechonchuda. Sim. E eu sei que tu também dizes que tens o corpo de baiana. Não é? Qual é que fascina esse pelo Brasil? Qual é o motivo disso? Eu tenho uma grande paixão pelo Rio. E eu fui há 2 ou 3 anos para o Brasil. Fui sozinha. Foi uma daquelas... Há 2 viagens, 3 viagens curiosas que eu fiz sozinha. E uma delas foi para o Rio de Janeiro. Decidi... Ok, vou fingir que não vou só curtir e vou estudar. E tive uns dias em São Paulo e depois tinha uma amiga que, once again, o mundo é super pequeno, que eu conhecia em Nova Iorque, e quando eu estava sentada no Flamengo, em conversa, ela trabalha como correspondente do New York Times. Desculpem, eu vou tentar que as minhas conversas não sejam sempre assim, sempre com historinhas dentro. Mas that's the whole point. That's the whole point. Mas eu estava sentada no Flamengo com esta minha amiga que conhecia em Nova Iorque, que trabalha no New York Times. Conhecia uma rapariga que mora no Tofo. Então isto foi maravilhoso. Isto foi maravilhoso. Uma jornalista também norte-americana, e como se davam todas, estávamos a beber um chopp e pronto. Mas pronto, eu além destes dias passei em São Paulo, fui para o Rio ter com a Sofia, beijinho Sofia, e tive uma semana a curtir o Rio de Janeiro. E adoro. A verdade é que é difícil não gostar do Rio de Janeiro, porque ele tem tudo. Tem história, tem praia, tem comida... Tem pessoas bonitas, tem o desporto, tem, sei lá, mesmo as pessoas feias continuam a ter o desporto, então aquilo é outra coisa. É ótimo in so many ways. E eu andava, lá está, sou mulata, e isto foi uma grande vantagem, porque andava com uma câmara fotográfica para tudo o que era sítio, mas andava de chinelos e de biquíni, e isso foi um add-on no Rio de Janeiro. E às vezes estava sozinha na praia, e 2 ou 3 vezes perguntavam: vamos já, tu é baiana? Não, mas ok, aceito. Sim, exatamente. Tudo bem, tá bem. E efetivamente saí de lá muito com esse feeling de que eu tenho que ser paulista na questão a cena da cultura, uma coisa mais virada para o trabalho, do cimento, que eu também gosto e adoro, aquele olhar deles e das empresas, e daquela coisa doida de paulista só dá 2 beijinhos, só dá um beijinho porque não tem tempo, e depois os cariocas dão 2 beijinhos porque têm tempo. Tem alma de carioca, porque efetivamente é um estilo de vida que eu adoro, gosto muito, revejo muito naquela forma de estar,
E depois o corpo de baiana, né? Porque também é inegável que é coverdíneo e sou mulata, né? E saí mesmo convicta disso. Acredito piamente nessa frase. No cérebro, na minha alma e no corpo. Não conheço a Bahia, mas espero que seja o próximo step quando for ao Brasil. Só conheço São Paulo e o Rio de Janeiro. E adoro. De morte. O nosso amigo aqui, o KK, ele também tem uma história no Rio, né? Que ele nem podes contar aqui no podcast. Né? Eu estou a ver os olhos dele. Ele está a viver outra pessoa. Uau, jeez. Não, tipo, fui ao Rio a primeira vez, acho que há uns 10 anos, e foi uma viagem com amigos, 4 amigos, foi mesmo para curtir. E desde então, assim, sempre vou every now and then, e é uma cidade contagiante. Acho que o Rio é assim. Há algumas cidades assim, Cape Town também é a mesma coisa. São cidades que tu entras e ficas tipo, não consegues sair. Até visualmente, não é? Sim. Até uma pessoa quando levanta voo no Rio e vê as lagoas, vê o Cristo, vê tudo, uma pessoa pensa, meu Deus, o que é que tu estavas a fazer quando fizeste isto? Ou quando alguém fez isto? Exato. O que é que se passou? O que é que se passou? Que lápis é que tu usaste para fazer uma coisa destas? Porque depois, sei lá, depois é calor. Quem é que não gosta de cidades com calor? E depois podes andar de biquíni. Andas à vontade. E depois é uma cidade que tipo, podes fazer qualquer coisa a qualquer hora do dia. Exatamente, então, tem sempre vida. É maravilhoso. É nice, mas Foi fim do ano 18, 19, não é? O último que eu fui foi 18, 19. Esse eu fui para a Amazônia. Já fui. Esse também foi nice. Esse foi que por mas acaso fomos juntos. Estávamos no mesmo voo. Eu estava a ir para a Bahia. Ok. E o que estava a ir para a Amazônia? E cruzámos-nos no aeroporto. No aeroporto. Não, nós não sabíamos. Tipo, ok, estás aí. Ok. E durante o voo, eu digo à minha mulher, ok, eu já venho. Fujo e vou ter com o KK lá atrás, que ele estava sozinho. Estava sozinho naqueles 2 lugares. E fiquei lá atrás a beber cerveja. Okay. E nunca mais voltava. E ela não sabia onde é que eu estava. Preocupada. Eu estava preocupada. E eu aparecia-me passado não sei quantas cervejas. Não, estou aqui. Tipo, depois eu também estava a dizer, mas calma, estamos dentro de um avião. Eu não. Não vais desaparecer. A única coisa que podia ter acontecido era eu ter caído. Com um parachute. Eu acho que é difícil escolher uma viagem, digo eu. É difícil. Vocês conseguem escolher uma viagem? Como assim escolher? A melhor viagem que já fizeram? Não, é difícil. Vamos mudar de papéis agora. Não. Boa pergunta, Eliana. Yes. Yes. Não, eu não consigo, eu nem vou tentar. Esquece. Depende do que é que tu estás a fazer. Depende, por exemplo, todas as viagens, todas as férias têm as suas particularidades, não é? Se tu tiveres umas férias com os teus amigos, vai ser uma cena. Se tiveres umas viagens com a tua mulher, vai ser outra coisa. Com os teus pais é outra coisa, não é? Normalmente com os pais anima mais, não é? Porque no bills. Então, tem essa parte, mas é verdade, quando estás sozinho, tu és tu a pagar, tu chegas a casa. É isso, eu digo sempre, Ilha de Moçambique é um dos sítios mais bonitos que eu já tive, sem dúvida. É a ilha de Goa, estás a ver a ilha de Goa, não é? É isso, onde tem o farol. Sim, aquela cena toda que vais de Dao, queres mergulhar, mas tens medo de mergulhar porque a água é tão transparente que tu não consegues, não tens a percepção da profundidade, não é? Então é amazing. E tens aquelas pedras gigantes, todas branquinhas, todas, não é lindo. Mas depois também tens sempre, a Austrália também foi uma cena completamente louca, não é? Porque é um vibe europeu, uma espécie de uma injeçãozinha de África, não é? Que é a Europa, mas muito mais tranquilo, eles são muito mais quentes, muito mais afáveis, não é? Hemisfério Sul é uma cena. É uma cena diferente. É uma vibe diferente. É uma cena. Não é? Depois vais para o outro lado, vais para o oeste, tens. Estamos a falar da Bahia. Bahia também é uma cena. Eu digo Bahia é Maputo on steroids.
Ok. Yeah. I heard so também. Para mim, Bahia é uma puta on steroids. As pessoas são iguais. Como assim? As pessoas são iguais, aquilo tem o mesmo vibe, estás a ver? Mesmas coisas más. Sentes mais a pobreza também. Sentes mais que o povo não é tão é isso, não é tão a correr, não é? Como cá, é a mesma cena, mas tu consegues approach qualquer pessoa e qualquer pessoa vai falar contigo, qualquer pessoa, tipo na noite, se queres beber uma cerveja e metes conversa com alguém, vão falar contigo. E vão falar contigo e estão numa boa e vão estar curiosos de saber de onde é que tu és, né? Se de que parte do Brasil é que tu és, estás a ver? Sim. Porque nós lá parecemos brasileiros. Sim. Parecemos brasileiros, mas eles acham que diferente. Sim. Mas o sotaque é diferente. Então eles não pensam que tu és de fora, eles pensam que tu és daqui. Dali de algum sítio. Mas de algum sítio, estás a ver? Então, mesmo os States também é. States também é outra cena. É completamente. É maninho difícil tu escolheres. Mas para ti, qual é a viagem tipo number one? É difícil. É difícil, imagina, por diferentes motivos, e é engraçado que escrever o livro pôs muita coisa em perspectiva, porque eu tive que selecionar, né? Porque eu sabia quando eu comecei a escrever o livro, eu sabia o que eu queria escrever. Sabia que, queria pôr uma miúda albina de bicicleta a viajar pelo mundo. E depois entram os fatores, né? O fator língua, o fator proximidade com a cultura moçambicana, que isso foi importante para mim. O fator de que tipo de experiência ou tipo de sensação é que eu quero explorar em cada um dos países. Por exemplo, o Japão. O Japão é inegável que é um país diferente de tudo o que eu já vi. Em comparação com o stage, eu só conheço Nova Iorque, mas enquanto a cultura norte-americana sente-se que eles têm vários planos B para as situações, ou seja, são muito. Eles tentam ser proativos, mas eles não são proativos, eles têm várias opções de ser reativos. Faz sentido? Yeah. Okay. No Japão está tudo construído para proatividade, ou seja, para que nem sequer precises de ativar esse plano. Isso é maravilhoso. Em tudo. É? Muita gente fala bem do Japão. Eu não sei se é para mim, estás a ver? Mas imagina, estás a ver? Honestamente, eu não sei se para a minha forma de estar é aquilo em que eu me revejo, porque nós somos cada vez mais feitos de muita coisa. Mas é maravilhoso tu perceberes esta estrutura. Ou olhares para uma. Desde como tu vais a uma pastelaria e todos os momentos estão. A pessoa nunca interage contigo, a não ser no momento em que tu pagas, mas tu é que fazes tudo. Exemplo, tens uma mesa cheia de vários pães diferentes. Tu entras e tu é que escolhes tudo. Assim que o momento que tu tiras aquele, vai uma senhora repor logo outro. Ou seja, ela não interfere na tua escolha, mas ela garante que nunca ninguém vai precisar de te chamar para aquilo. Faz sentido? Estou a perceber. Estou a perceber. Yeah. E tu gostas disso? Eu acho piada, eu acho interessante perceber que há esse mecanismo efetivamente funciona. Que as coisas, que as pessoas, esta questão da autonomia, que as coisas estão organizadas de forma. Precisa que não é perfeito, né? Isto não é um sistema perfeito, deve haver falhas, de certeza absoluta. Mas efetivamente é muito curioso quando nós tanto, sei lá, mas a nível profissional ouvimos, não, temos que antever os vários cenários, temos que, whatever, isto é um discurso que tens que, até nós quando vamos a correr, cuidado se não vais cair, é porquê? Porque vais cair. Então, essa forma de estar é muito curiosa ver quando tu interpretas e percebes, these guys, eles estão efetivamente proativos. Lá está, once again. Foi da minha experiência e da minha interpretação da cultura deles. Uma coisa que eu quis transpor para o livro e que foi muito importante para mim da minha viagem ao Japão foi o respeito pelo mais velho.
que é uma coisa que felizmente em Moçambique, em muitas culturas africanas, é uma coisa que é relevante, mas por outro lado em muitas sociedades ocidentais é um valor que se perde um bocadinho. A palavra do mais velho perde-se. E no Japão, porque eles têm uma experiência de média de vida de 90 e não sei quantos anos, as pessoas trabalham muito mais velho, até muito mais tarde, é dado crédito a pessoas até muito mais tarde, as pessoas continuam a ser capazes até muito mais tarde, então são válidas. E esse respeito pelo mais velho e pela autonomia foi uma coisa da minha viagem ao Japão que eu achei que era importante transpor para o livro, porque efetivamente as pessoas mais velhas trazem uma sabedoria da experiência. Não quer dizer que lá está, que não sejam questionadas e que aquilo que nós temos hoje, as ferramentas que temos hoje à nossa disponibilidade, não fazem com que nós questionemos a informação que nos é dada. Mas a verdade é que essa foi uma coisa que eu quis transpor para o livro. Sei lá, por exemplo, na questão de Paris, embora eu não ache que as viagens que fiz a Paris tivessem sido maravilhosas, que não foram ordinárias, no sentido normal, mas quer queira, quer não, Paris está no imaginário de viagem de muitas pessoas, tem muitas referências, então eu achei que era importante. Culturalmente, o meu pensamento foi como historicamente Moçambique tem uma relação com, isto vai ser rebuscado, com a Alemanha, porque muitos moçambicanos foram estudar para a Alemanha. Há uma passagem no livro em que a pessoa que recebe a Bina fala sobre isso. Eu era para ir para a Alemanha, por essa proximidade cultural, mas depois acabei por vir para Paris. Mas a ideia era ir para Berlim, na altura, antes da queda do mundo de Berlim, lá está, com muita gente, com muitos moçambicanos foram estudar, criar um bocado dessa relação, mas depois pensei, para o universo que eu quero explorar é mais engraçado, giro, tem mais referências a Paris do que Berlim, em oposição. Pronto, a viagem ao Rio de Janeiro, it is what it is, foi maravilhosa, mas também não sei se foi a melhor viagem que eu já fiz. Por exemplo, eu fui à Namíbia e acho que também, se eu um dia me sentar para escrever sobre a Namíbia, vai ser trabalhoso, no sentido em que é também diferente de quase tudo aquilo que eu já vivenciei, porque não deixa de ser um país colado a Angola, por exemplo, mas depois com uma cultura muito alemã, isto só Copa Mundo, ali na costa, mesmo a nível da arquitetura. Sei lá, eu gostava muito de escrever sobre a Suazilândia, que é adoro a Suazi. Bushfire. Yeah. Mas agora, se foi das melhores viagens que eu já fiz, se calhar não, mas acho que tem muito, muito peso. O Lusoto, eu nunca fui ao Lusoto, mas também gostava de falar sobre isso. O ano passado fiz alguns países no Sudeste Asiático, Tailândia, Malásia e Singapura. Para Singapura não, porque acho que é um bocado cópia do que é o Japão, fica mais ou menos, mas a Tailândia acho muito parecido, lá está, com Moçambique, numa nova 3.0. Pronto, e foi uma viagem muito, 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 muito boa. Acho que é difícil, é como dizias, o que é que foram as melhores viagens e que eu quero explorar. Neste caso, a nível de literatura, para mim é difícil não misturar, especialmente depois de ter escrito a Bina. A Bina aconteceu, ok, claro que aconteceu depois dessas viagens todas, mas as viagens aconteceram já com a Bina em mente, ou as viagens depois é que criaram a Bina? As viagens criaram a Bina. Okay. O cerne acho que estava lá. A história de uma miúda albina que anda de bicicleta pelo mundo. Isso foi e que nascia na ilha. Acho que foi a única coisa que sempre foi de base desde o início que eu pensei neste livro. Depois tudo o resto, lá está, foi um bocado estratégico entre que sentimentos é que eu quero explorar, que relações é que eu quero explorar, quer sejam históricas, quer seja com Moçambique, quer seja com
um mundo palopa, um mundo da língua portuguesa, ou comigo mesma. Acho que foi aqui um... Isso era isso que eu queria te perguntar. Para além da mensagem da inclusão social, que é a mais óbvia no livro, não é? Quais são as outras que tu achas que também são pertinentes? Ou quais são os outros layers que... A cena da coragem. Há umas semanas tive um grupo de leitura de miúdos que me perguntam sobre o livro, que me perguntavam como é que ela ia de um país para outro de bicicleta. E isso é de propósito, porque lá está, há referências do avião, mas ela também vai de bicicleta. Temos que comprar uma bicicleta. Tipo, como é que ela vê? Assim, eu acho que foi a ideia da coragem, de que be brave, e consegues, tu menina, e é uma mensagem muito para meninas, consegues fazer tudo aquilo que tu consegues. Tentem praticar muito esta questão de empatia, que eu acho que é tão difícil, muito difícil. Eu acho que é muito isso. E empatia / respeito, que é outra coisa que nós falamos tanto e acho que é tão difícil e esquecemos todos tantas vezes. O respeito pelo outro, que todos nós ouvimos em todos os momentos da nossa vida, e a facilidade com que cada um de nós se esquece do respeito por outra pessoa é num ápice que nós nos esquecemos que a pessoa que está às vezes à nossa frente merece respeito, merece empatia. Às vezes não merece simpatia, mas o respeito é uma cena que não está em causa at all. E essa foi uma das coisas que depois há outros sentimentos que eu quis explorar, a questão da curiosidade, da rebeldia, lá está, mas tem mais a ver com o meu ego, tem mais a ver com o meu narcisismo. Mas assim, acima de tudo, acho que é isso: inclusão social, a questão do respeito e da empatia. Depois tem as Iliana issues. Tu vais deixar aí. Sim, Easter eggs. Depois tem o narcisismo puro e duro, meu. Interessante. Mas tu, o que é que achas que uma escritora, né, precisa de ter ou prestar atenção para escrever um livro, né? Se alguém quisesse começar a escrever um livro, seja amanhã ou daqui a um ano, né? Mas o que é que achas que uma escritora tem que ter atenção quando quer começar a escrever um livro, tendo em conta as lições que tu tiveste escrevendo este livro, né? Ok. Isto não é uma receita, tá bem? Mas aquilo que eu sinto que funcionou para mim, e depois já em conversas muito boas que tive com a Iliana Dual, também já conversámos sobre isso. Alumni aqui do podcast. Iliana. Beijo, Iliana. A questão da disciplina, ou seja, eu às vezes sabia o que queria escrever, mas tinha preguiça e disse: ok, Iliana, vamos lá escrever um bocadinho. E depois aquilo que eu me punha na cabeça, que eram só os 5 minutos diários, dava em meia hora, e tanto que o livro ficou bem maior do que nós estávamos à espera inicialmente. É a questão de perceber o teu público. E isto pode não ser tão bonito, efetivamente, mas perceber, ok, se eu quero que este livro fale com meninas que vivem em Moçambique, em Angola ou na África Austral, whatever, eu tenho que perceber, ponto 1, o que é que elas leem, se isto é uma referência, se isto faz sentido onde eu estou. Portanto, é analisar um bocado o mercado, perceber o tipo de personagens que existem. Também uma conversa que tive com a Iliana, a questão de se é com animais, se não é com animais, se no nosso imaginário que estamos a explorar já existem referências semelhantes a essas ou não. Eu acho que é perceber efetivamente que história que nós queremos contar e se ela faz diferença. É um bocado daquilo como... Se aquilo que eu vou dizer vai ser recebido. Faz sentido o que eu quero dizer, ou eu estou só a dizer porque estou a falar à toa? Exato. Estás a perguntar se estás num Kanye ou estás... Sim, mas é um bocado dessa cena, tipo, porque que efetivamente... Porque que eu acho que isto é uma peça importante.
E depois uma coisa que eu só percebi inconscientemente enquanto estava a fazer o livro, que é a questão da responsabilidade. Eu escrevi para pessoas que estão a formar o seu civismo, e isso acarreta uma responsabilidade. Se calhar estou overthinking, mas a verdade é que os valores que eu acabo por passar por esta personagem, ok, são valores que a mim me dizem, mas tem que ter cuidado com os valores que eu estou a passar. Será que eles são válidos? Será que eles fazem sentido na sociedade em que eu estou a viver? Será que são relevantes? Será que são bons? Será que eu estou a passar bons valores? Ou, mais uma vez, estou a dizer que só este tipo de pessoas é que podem fazer isto? Ou seja, a responsabilidade, perceber que a palavra tem peso. As palavras têm meaning, têm uma responsabilidade. Passando aqui um bocado da redundância, mas é um bocado isso. E isso foi uma coisa que eu só percebi, já devia ter escrito pai, 2 terços do livro. Mas é interessante como tu vais aprendendo quando escreves até a última página, até a última correção. E sem dúvida, embora, mais uma vez, o meu narcisismo e eu adorar conversar e estar nas apresentações e fico louca e adoro, como vocês já perceberam, falar sobre isto, o mais gostoso deste momento, desse livro, foi escrevê-lo. E a liberdade de escrever o que eu quiser. Isso foi a cena mais dope ao escrever o livro. Foi tipo, eu vou escrever como eu quiser, com o posto, se é a minha linguagem mais oral, se não é uma linguagem mais oral, se a bicicleta vai mudar de cores porque eu gosto de açaí, vai mudar de cores porque eu gosto de açaí. Se vai ter o nome da Gisele, porque a Gisele é uma pessoa importante na minha vida, let's do it. Se vai ter o nome da minha sogra e da tia do meu namorado, let's do it. E isso é um gozo que tu dizes, cool. E tu riste sozinho, é uma cena muito doida. Tu estás a escrever, não estás a escrever, né? Computador, mas uma pessoa ri-se enquanto está naquele processo, porque é nice. It's powerful. É nice. É isso. É powerful. E esse poder tu nós só percebemos depois do processo criativo. E isso é muito nice. Isso é verdade. Eu acho que é a mesma coisa com writers, mesmo música. Sim. It's a similar feeling. Acredito que também as pessoas que são designers, né? Eu acredito que designers é diferente. Estás a escrever ou estás a fazer uma coisa por um cliente e estás a fazer uma coisa por ti próprio, né? It's a similar feeling. Eu acho que é o feeling que as pessoas têm quando fazem o que realmente gostam, né? De fazer aquilo que eles tiveram, vou dizer, um sonho, a paixão, né? Quando tu fazes aquilo que é a tua paixão, tu vais sentir uma certa liberdade quando estás a trabalhar, seja numa música, num livro, ou sei lá, escrever ou qualquer coisa que seja, né? Se o seu trabalho é falar, se o seu trabalho é fazer tipo, ser um ator, atriz, por aí em diante, acho que a pessoa sente-se como o tempo não tem, tipo, there's no time. It's like you're a kid again. Yeah, it's like you're a kid. You get into a flow state and just using keep your going. imagination, tu só estás ali Exactly. E assim eu até queria perguntar-te, tu começaste Adoro tu começas a rir só a pensar na pergunta. Acho maravilhoso. Não, rimo porque o Márcio falou uma coisa no princípio. Just go on. Mas a ideia de ser jornalista, escritora, começou com quantos anos de idade? Foi muito cedo? Foi uma coisa que veio depois? Não sei bem. Sabes que isto não vou fazer disto a psiquiatria nem terapia, tá bem? Mas como fosse, pelo menos para nós. Mas eu sempre, mais do que escrever, eu sempre li muito. Essa sempre foi uma coisa que eu lembro-me de fazer naturalmente. Eu sempre tive muito gosto em
em ler e em ver histórias. Só que também fui uma miúda que falava muito. E eu acho que o facto de eu falar na escola era a miúda que tinha boas notas, mas que efetivamente ninguém estava muito por mim. Eu acho que eu percebi isto numa fase mais até adulta, na altura da faculdade. Porque acho que muita gente acaba por, até eu própria, se eu me subterfúgio na alegria, na energia, neste despachar, quando às vezes, se calhar, uma pessoa não está menos bem, eu acho que isso sempre mascarou essa minha vontade de escrever, estás a ver? Parece que não coaduna bem o facto de eu ter energia e gostar de dançar e gostar de ser meio palhaça e de ser extrovertida, de me expressar. Parecia que isso não, se calhar na minha cabeça, no meu inconsciente, não ligava com o facto de eu escrever bem ou de conseguir efetivamente fazer algo concreto ou de bom a nível de literatura. Estás a ver aqueles lugares comuns de que não, esta maluquinha tipo, esta doidinha não pode ser competente a fazer esse trabalho. Estás a ver? Mas eu acho que, claro que isto tem a ver com muitos bichinhos e falta de terapia minha, mas com uma coisa que eu acabei por me pôr na minha cabeça de 1000 reações que tive. Então eu acho que, mesmo querendo escrever, eu acho que comecei a escrever de forma mais séria. Acho que na faculdade, 18, 19 anos, mas sempre tive este espírito de meio de justiça. Um bocado a ver com falar. Eu tenho algo a dizer. Estás a ver? O que não quer dizer que vá dizer alguma coisa de certo. Mas teve nessa altura ainda vou ser jornalista, porque eu acho que tenho algo a dizer, o que quer que isto seja, tenho algo para escrever. Então acho que por volta dos meus 18 anos a coisa concretizou-se. Okay? Eu quero escrever histórias. E depois porque eu sempre me diverti muito a ouvir as pessoas. Eu lembro-me que quando comecei a trabalhar no Sapo, em Portugal, não deixava de ser um nicho, porque nós trabalhávamos com cabo-verdianos, moçambicanos e angolanos que viviam em Portugal. Então era muito divertido fazer histórias sobre estas personagens e isso dava imenso gozo. E eu ria-me imenso com aquilo. Eu sempre me diverti imenso no meu trabalho. E então acho que sim, 18 anos depois a questão de escrever histórias, perceber o que é que eu quero escrever, o que é que eu quero dizer, acho que foi tipo uns 25, 26. Comecei a dizer, ok, isto tem algum valor, ou pode ter algum valor, ou pode ser nice. E como é que convenceste as pessoas disso? Acho que não convenci, sabes? Ou seja, este livro acontece, não vou dizer do acaso, mas foi um jantar em que estávamos a conversar sobre projetos editoriais, escrever isto, escrever aquilo, e eu disse, das 1000 ideias que eu estou sempre a debitar, de eu dizer, gostava imenso de, já viram o que é uma rapariga, depois do trocadilho de Bina, ser albina, de chamar de Albertina, que andar de bicicleta pelo mundo. Eu digo isto há anos, dizia isso há imenso tempo. Só que houve uma pessoa que me ouviu, que disse, ok, podes estruturar isso um bocadinho melhor, podes dizer-nos como é que isso iria acontecer, como é que não ia acontecer. Então foi um bocado, e nisso eu sempre tive muita sorte. Eu posso dizer que tive a sorte de me cruzar com as pessoas certas nos momentos certos. E acho que isto fez ser uma pessoa feliz e ter muitos momentos felizes na minha vida. Por causa disso, porque eu tenho conseguido concretizar coisas que acho que até nem eram prioritárias na nossa vida e que eu disse, um dia de fazer isto, e tenho conseguido fazer. E eu tenho tido essa sorte. Tenho tido a sorte de me cruzar com muitas pessoas, sei lá, ou por insistência minha, porque sou teimosa, porque não me calo, não consigo perceber bem, mas karma, I don't know, cansaço, e tenho tido sorte, não é, ok, trabalho, se não fosse trabalho isto não aconteceria, se não fosse eu escrever 1000 coisas e ninguém olhar para isso, se calhar isso não aconteceria,
mas também tenho tido sorte, which is cool. E estás a falar do trabalho em termos de ser jornalista, e ser jornalista vais conhecendo tipo editoras, Sim. producers, tipo pessoas desse nível. É isso que estás mais ou menos já. Foi isso que aconteceu com este livro? Eu conheci o editor da Ok. Porto Editora, então pronto, ele estava cá na altura e a Plural Editores, eles produzem muita coisa, mais até escolar, e eles tentam ir produzindo pelo menos anualmente um livro. É uma coisa importante. O meu namorado trabalha nesta empresa, mas não foi ele que eu lhe vendi a ideia. É importante. É importante deixar isso É bem, importante não? deixar claro, promiscuidade de assuntos é importante dizer. Não foi ele que eu vendia a ideia, lá está, aconteceu a pessoa da Porto Editora estar em Moçambique e a conversa eu ter dito, ok, e então tenho isto, falar sobre isto, e ele dizer, ok, estrutura lá isso, concretiza e depois logo se vê. E pronto. E a coisa deu-se, felizmente. Bem, so far so good. Mas sim. É tal cena, não é? Que tipo, cada um faz a sua sorte, não é? E tu, é isso, a tua maneira de ser e de Sim. estar e de seres tão passionate acerca do teu trabalho, tu conseguiste vender e ou nem vender, conseguiste transmitir esse excitement para alguém e contagiar alguém que tinha algum poder de decisão para fazer a Bina uma realidade, não é? É. E aquelas vezes todas que estiveste a falar nos jantares com outras pessoas, estava a preparar-te, né? Para saberes como apresentar a ideia no momento certo, à pessoa certa, A né? primeira vez que eu penso que tive esta ideia foi em 2011 ou 2012. Eu trabalhava lá está em Lisboa e conversei com um amigo meu jornalista, o Edson, que é jornalista no Sapem 2, beijo Edson, e disse-lhe que tenho que fazer qualquer coisa sobre. Queria perceber porque é que existia uma incidência eu nunca tinha vindo a Moçambique na altura, de albinos em Moçambique, e na altura havia uma grande, especialmente no norte do país, e havia algumas notícias da BBC sobre a Tanzânia e os ataques que existiam, e aquilo sempre me causou muita comichão. E já nessa altura fiz entrevistas a algumas médicas dermatologistas para perceber exatamente porque é que isto acontecia, que tipo de doença ou que problema genético é que isto era, e depois foi aí que percebi, a mãe e o pai têm que ter os dois este gene, então quando cruzado dá um albino. Pode acontecer os filhos, nenhum deles ter albinismo, mas quando os dois têm o gene, pode acontecer para uma criança nascer albina. Isto parece um bocadinho a história a mesma condição da anemia falciforme. Sim, da eu vi, já ouvi. É isso. Mas não, continuando, porque eu não sabia que nós tínhamos uma incidência muito grande de albinos em Moçambique. Tem alguns. A minha teoria e a minha atenção tem a ver com a sanguinidade, será que acho que acaba por acontecer, proximidade de casamentos que são próximos entre, não sei, esta é a minha Incesto, não é? Não precisa de ser incesto, mas às vezes pode ser primos afastados, às vezes sem saberem que são primos afastados, não tem que ser necessariamente incesto, mas sei lá, famílias que de alguma forma se cruzam. Ok. Que não é assim tão anormal. It happens. Yeah, que não é. Sim. Acontece a vários níveis. Ok, Hugo. Tem uns primos que eles encontraram-se e não sabiam que eram Sim, é isso. family. As E encontraram-se em proximidade, Portugal, sim. começaram a namorar, quando vieram para aqui, vou apresentar aqui. How weird was that? Vocês, Family. vocês não têm Natal, não? Não, sabe o que acontece? As famílias moçambicanas são gigantes. Né? Sim, eu acho que é muito. famílias Mas essa lá moçambicanas está, são é a gigantes, minha já. teoria. Mas E são acaba primos por afastados. acontecer, né? São primos já bem afastados. Mas é isso, acho que basta às vezes, da mesma forma como a minha irmã tem os olhos azuis, o meu pai tem os olhos verdes. Então, da mesma forma como vai buscar genes lá atrás, pode ir buscar, às vezes pode não ter nada a ver com isso. Exato.
Não, é verdade, é verdade. E ainda tens o bichinho de escrever mais? Ou... Tenho. E aliás, estou nervosa. Fui aconselhada, desta vez sim, pelo meu namorado, a agarrar uma calma e esperar um bocadinho, porque o livro foi lançado há 2 meses, há relativamente pouco tempo. Felizmente está a correr muito bem, mas eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa e quero logo mais. E não, tenho que ter um bocadinho mais calma, quero perceber e promovê-lo bem e quero fazer mais coisas, quero fazer leituras. Lá está, nós estamos numa altura que isso não é tão possível, mas quero promovê-lo um bocadinho mais, gozar um bocadinho, ter um bocadinho mais brio em relação a esta obra, para depois sim, quero muito escrever explorar outras coisas, outro tipo de sentimentos, bullying ou não, a questão da tristeza, eu explorar outro encadeamento, porque eu acho também importante eu não tenho filhos, mas ensinar às crianças a morte, não sei como é que vou fazer isto, mas as coisas difíceis que nós adultos não sabemos lidar, muito menos uma criança. Quem diz a morte diz, sei lá, uma doença ou um problema. Criar entraves grandes, porque neste primeiro livro o que eu tentei fazer foi que o albinismo nunca fosse um entrave na vida dela. Ela tem episódios ao longo desta viagem que acontecem a todos nós, mas que são importantes porque ela é albina. Sem ser spoiler, mas no Rio ela apanha um bocadinho uma queimadura na pele. Não é um problema, é só uma alerta da senhora que diz: atenção, olha o protetor solar, tens que pôr. Em Paris, andar de bicicleta, ela parte os óculos. Isso também não é um problema. Tudo é superado e nunca se diz: ok, a Albertina tem um problema por ser albina, mas é importante fazer ali o clique. Atenção, estas são coisas que acontecem porque, por acaso, ela tem albinismo. Podia não ser, lá está, são pequenos percalços, não são problemas, mas quis passar exatamente essa mensagem, que ela consegue continuar a ter a vida dela tal e qual como qualquer outra criança, só que tem que ter cuidados acrescidos. E pronto, mas agora quero explorar coisas se calhar um bocadinho mais difíceis. Mas a viagem da Bina acaba aqui ou continua? Não, é livre aberto. Okay. Part 2, baby! Então está aí, não é? Está aí a tua resposta. Sim, sim. sim. A melhor viagem é a próxima. É a próxima. Espero que sim. A próxima viagem. É isso. And on that note, onde é que as pessoas, os nossos listeners, podem slide, como diz, slide in the DMs? Yeah, slide in the DMs. Não, podem conversar contigo e trocar ideias. Instagram, Iliana J. Silva, bastante básico. Pronto, acho que é a rede social que eu mais gosto e mais uso. Facebook é Iliana Silva também, mas é muito possível que eu tome menos atenção, mas já melhor é mesmo Instagram. É a forma mais fácil de falarem comigo. That's it. Também tem LinkedIn, mas acho que não é. E o ponto cruz, não é? E tem o ponto cruz, agulha quente. Okay. Acho que são os meus projetos assim. Vamos meter os links no description. Eu já vos mostro quando terminar. Depois vou. Também queremos ver a foto do hambúrguer, né? Temos aqui o livro da Eliana que ela vai assinar. Okay. Vai deixar uma mensagem para nós. No pressure. Agora pensar muito. Alright. É isso. Eliana, thank you. Obrigada. It was a pleasure. No amazing storyteller. É isso. Blown away. Tens de fazer um short story or short movie dessa história dos teus pais. I think it's still with me. Talvez se calhar um podcast, não é? Se calhar um podcast. Estamos sempre a dizer as pessoas têm que fazer podcast, né? Estamos a ficar tipo Rogan. Eu tenho que pensar, acho que só tenho hora de almoço livre, porque entre
Pode ser que na hora do almoço eu consiga fazer o podcast. Estás a ver? Até pode chamar Entre o história almoço e a entre aula de almoço. spinning. Não, é só tens um lapel mic, estás ali a fazer um monologue, estás ali no spinning. Anything is possible. Anything is possible. Yeah, and wrapping up, www.kubula.com. Estamos ali. Thank you so much to our guest, Obrigada. Eliana Silva, for coming here and blessing us with the stories. Last note, Marcio. That's it. We out. We out. Yeah. B-City KK. Yeah, we out. Thank you. Muito obrigado, Eliana. Last Obrigada. words. Thanks pelo convite. Queres mandar uns last words para os listeners? Não sei, Or vou ser anything? injusta, só acho que começar a dizer obrigada a vocês por me ouvirem. Foi muito cool. Gostei muito. Estavam com muito vaidade. Juro. Acho que disse a toda a gente durante o dia: eu vou ali. Pronto. Só para que saibam. Fiz questão de dizer tipo, aquela coisa de mãe. Yeah. E disse-lhe: vou falar na rádio. E ela acreditou. Obrigada. Nice. Right. Obrigado. We out. We out.